Sejam bem-vindos a mais um episódio do Edscast. Meu nome é Fernando Quillis, eu tenho aqui comigo meu grande amigo Rafael Fink. Buenas, galera, sejam muito bem-vindos. E hoje, Fê, cara, a gente tá com uma convidada que vai trazer um assunto muito especial, que é uma dúvida aí de muitas pessoas. E já aproveitando, a primeira mulher dos episódios aqui no Edscast. Já temos que bater palmas então, né? Antes, deixa eu apresentar a nossa convidada. Há mais de 10 anos é contadora, tem uma empresa especializada em contabilidade para marketing digital, é infoprodutora. Uau! Viviana Benites. Opa, seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada. Primeiramente, agradeço, o convite aí, agradeço por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar aqui, trazer um pouquinho de conhecimento, explicar para vocês como que funciona, esclarecer as principais dúvidas. E estou realmente honrada de estar aqui com vocês hoje. Que legal, que legal. Tem muita dúvida aqui que eu já tenho anotado, mas antes eu vou compartilhar aqui com vocês os patrocinadores do Edscast. O primeiro patrocinador é o NL Experience, logo vai aparecer aqui na tela. É o maior evento, é um grande evento e um dos maiores eventos do Brasil de marketing digital, focado para negócios locais. Esse evento ele vai acontecer no dia 21, 22, 23 e 24 de março. Inclusive, vocês já sabem, mas eu vou reforçar aqui, é um evento que, inclusive, eu e o Fernando nos conhecemos. Então, se você é gestor de tráfego pago, se você é infoprodutor e se você é empresário e quer entender esse mundo do marketing digital, você precisa estar presente aqui em Florianópolis em março. E estaremos lá presente esse ano também. Com certeza, estaremos lá. Você vai lá, Bi? Estarei lá também, Aliás, com certeza. Foi. Tá em peso lá. O João, você ouviu, né? E também temos aqui a Fraternidade Hawkins, que é uma fraternidade / comunidade, um ambiente para você que é gestor de tráfego pago. Uma coisa que eu tenho muito claro para mim, o Fer também tem isso para ele, é você precisa de ambiência. Se você está em outros locais onde tem pessoas que estão crescendo, prosperando nos seus negócios, você precisa estar nesse ambiente. E a Fraternidade Hawkins é esse local, um lugar onde tem hot seat semanal, treinamentos de tráfego pago, de vendas, gente compartilhando insights. Então é um ambiente que você precisa estar presente. Todos esses links, acessos vão estar aqui na descrição. Perfeito, perfeito. Bora pro papo? Bora pro papo então. Você começa ou eu começo? Cara, posso começar. Então... na verdade, não é nenhuma pergunta, é falar. Tipo, eu acredito que uma das maiores dores hoje das pessoas do mercado digital, principalmente... Porque assim, só para elucidar, quem acompanha nós temos vários tipos de público. Desde a galera que está começando, os entusiastas, até a galera que já está lá na frente, já faturando seus 100 mil. Mas para a galera que está começando, muitas vezes eles ainda nem sabem a dor deles de contabilidade. Porque é algo, assim, muito complexo, é algo muito... É difícil mesmo, porque a legislação é muito complexa, é algo muito difícil de entender. Tanto que hoje, fazendo a lição de casa, conhecendo melhor a convidada, eu já aprendi algo novo. Aprendi algo que nós fazíamos errado na operação, que lá a minha agência é uma agência para negócios locais. E lá eu vi que KNAI não, como é que chama o código que a gente tem que usar lá? Era portal... É o código KNAI. Portal... Provedores de conteúdo na internet. É isso daí, a gente não usava isso. Acho que a gente usava... Tem. Tem um específico. Exato. E aí a gente usava, acho que marketing direto, não sei, algum outro. E aí, então vou aproveitar essa pergunta. Qual problema eu posso ter por usar o KNAI errado? Tá. Por que essa é a principal dor, das pessoas quando elas estão iniciando? Porque é lógico que a gente pensa num negócio primeiro para fazer dinheiro. E quando a gente fala de contabilidade e imposto, a gente está falando de perder dinheiro, Então, assim, já começa... Essa é a principal barreira. Então, quando o pessoal chega para conversar comigo assim, poxa, Bibi, olha, eu não sei nada. Eu sei que tá entrando um dinheiro aqui, eu quero saber o que eu tenho que fazer para não ser preso. Começa por aí, para ninguém me barrar aqui. É exatamente assim. Então, assim, tá, vamos lá. Então, vamos pro mínimo, pro básico, A gente tem as estruturas de empresas. Quando a gente normalmente começa com pessoa física. É uma ideia que nasce na nossa cabeça ali, quando a gente está conversando com outras pessoas, convivendo com outras pessoas, vendo outras pessoas tendo esses resultados. Por isso que esses ambientes, eles são... eu digo que é um determinante na vida das pessoas, porque você começa a ver uma possibilidade que você nunca viu na vida. As pessoas chegando em lugares que não achavam ser possível chegar. Então, você começa a ter contato com as pessoas. Poxa, como é que eu faço? E o melhor é que tem pessoas ensinando exatamente o caminho das pedras. Então, isso facilitou muito a vida de muitas pessoas. E aí, esse primeiro passo depois é pensar assim, bom, então agora tá entrando um dinheirinho, eu preciso ter um CNPJ, abrir uma empresa, para
até passar mais credibilidade para o cliente, né? Sim. A gente vai emitir uma nota fiscal para o cliente quando presta um serviço de tráfego pago e tudo mais. Passa uma certa credibilidade para o cliente você ser uma empresa minimamente estruturada, mesmo que ainda não seja, né? Você se porta ali como se já fosse, né? E isso já dá uma credibilidade maior no mercado para as pessoas, né? Um posicionamento desde o início, né? Não precisa ser amador, apesar de ser iniciante. Sim. Então, Boa. isso ajuda muito, né? Quando a gente está começando a até fidelizar os nossos clientes e prospectar cada vez mais. O MEI, ele veio justamente para facilitar essa condição para quem está começando, para quem está iniciando. São empresas que têm uma condição facilitada, simplificado. Para MEI, algumas empresas são obrigadas a emitir notas fiscais, mas outras não são obrigadas, né? Você mesmo consegue fazer tudo sozinho, você consegue pagar o seu imposto sozinho, você consegue fazer todas as burocracias. Não exige, de certa forma, uma obrigação tão grande ali. Só cumprindo os requisitos básicos, você mesmo consegue cuidar, não precisa contratar contador nem nada. Então, você consegue fazer. Só que as atividades do mercado digital, elas estão sendo regulamentadas ainda, né? A gente ainda não tem todas as atividades, todas as profissões. Eu chamo de profissões do digital. Quando eu vou ensinar, eu acho que facilita o entendimento. Mas essas atuações no digital não tinham uma regulamentação específica. Faz muito pouco tempo que a Receita Federal determinou um código CNAE específico para gestores de tráfego. Faz muito pouco tempo, alguns meses atrás. Então, justamente por isso, antes de haver essa regulamentação, a gente adequava ali conforme as atividades do MEI. Porque por ser a condição mais barata de iniciar, então inicia nesse formato, seleciona aqui a atividade semelhante, que, se eu não me engano, era edição de listas de dados e cadastros e promoção de vendas, que a gente recomenda. Sim, eu comecei com promoção de vendas. Isso. Inicia com essas aqui, a gente não tem uma regulamentação, a gente não tem um código CNAE específico, então, não tendo regulamentação, abre margem para interpretação. Então, começava-se assim nesse primeiro formato. Aí, depois dessa regulamentação, que foi recente, a Receita Federal disse assim, olha, para todos aqueles que gerenciam anúncios online, há a obrigatoriedade de usar este código CNAE específico, que é o de portais e provedores de conteúdo na internet. E aí, depois da regulamentação, tendo uma norma, olha, todo mundo que gerencia anúncios online tem que ter esse código CNAE, tem que usar esse aqui, não pode usar outro. Aí que entrou essa é como se fosse assim, te empurrando para, de fato, abrir uma empresa do Simples Nacional. Ainda assim, há muitas pessoas, quando estão iniciando, que optam por abrir um MEI, colocam essas atividades semelhantes, sabendo, cientes de que se trata de uma situação transitória. Vai começar assim, mas você já sabe que não está aí 100%. Quando aumentar o faturamento, conseguiu aí, né, mais clientes, conseguiu se tornar um pouquinho mais sólido em faturamento, que consiga, de fato, absorver os custos de se ter uma empresa, aí já sabe que tem que fazer a transformação, né, que não vai estar 100% regular. Então, esse código aí, agora, a partir da regulamentação, é o específico para agências, né, de marketing, principalmente. Esse CNAE, ele tem somente no Simples disponibilizado ou é também no MEI? Não, o MEI não pode. Não. Por isso que depois da regulamentação, o MEI, se ele iniciar, uma agência, por exemplo, iniciar com o MEI, ela não vai estar 100% regular, né? Porque não tem esse código CNAE. Entendi. Então, assim... Na legislação, não deveria poder começar como MEI. Pela legislação não pode. Ponto. Pela legislação não pode. Tá. Porém, muitos optam por iniciar com semelhantes. E qual o risco a pessoa corre fazendo isso? Vamos lá. São 10 anos, né? De experiência. Uau. Em 10 anos de... Mas também assim, né? São N e N situações. Mas eu nunca vi uma fiscalização para MEI por código CNAE. Tá? Normalmente, as fiscalizações para MEI ocorrem principalmente em questão de faturamento e em questão societário. Por exemplo, o MEI ele tem poucos requisitos básicos, né? Um deles é ter atividade ali no rol das atividades. Então, tendo atividade, você pode abrir. Outro requisito básico é você não ser sócio de outra empresa. Então, você não pode ter outra empresa para ser MEI. Se você não é sócio de nenhuma empresa, você pode abrir um MEI, tá? Beleza? E o outro requisito é que você esteja dentro do limite estabelecido para o MEI. Até a data de hoje, o limite é 81 mil anual, tá? Tá para né, ter alterações aí, mas até a data de hoje, o limite de faturamento do MEI é 81 mil anual. Então, se você está dentro desse limite anual,
você ainda consegue permanecer no MEI. Esses são os principais requisitos. Em questão de fiscalização, o que mais desenquadra automaticamente, assim, de forma forçada, o MEI, é extrapolar o limite de faturamento e você abrir uma outra empresa tendo MEI. Então, isso é o que vai barrar. Eles não vão deixar, né? Você até pode abrir uma empresa ali, você pode conseguir, em alguns estados ainda consegue, mas o seu MEI vai ser automaticamente desenquadrado. Então, você já deixa de ser MEI nesse outro CNPJ. Eu vejo que existe uma certa relutância para quem começa no digital abrir o MEI. Porque. O MEI não, desculpa, o Simples. Sim. Porque entende-se que pode custar caro, enfim. Além de ter o benefício de você poder abrir a sua empresa e ela estar registrada de uma forma correta. Existe algum outro benefício por ser simples ou não? Benefício. Assim, eu digo que eu sou uma contadora assim, que vai muito contra a maré. Porque se eu não fosse contadora, eu ia dizer assim, só tem malefício, entendeu? Não sei o que... Resumindo. Assim, poxa, né? As pessoas falam assim, pô, só fala... Eu digo, os clientes me odeiam. Quando eu mando mensagem, eles assim, todo mês essa contabilidade que me mandando as coisas. Não tem, basicamente, isso é uma obrigação que é existente no Brasil, as obrigações de como que as pessoas vão pagar imposto. O imposto ele é uma coisa que não tem como a gente fugir. Se você não paga imposto como empresa, você paga como pessoa física. Então, assim, isso não tem como fugir. Uma hora ou outra vai acontecer, você vai ter que pagar. E se você não está pagando como empresa, que tem impostos mais baratos, você começa com 6%. Né? Então, se você não está pagando como empresa, você está pagando como pessoa física. Se você já está ganhando mais do que 5 mil no mês, você paga 27,5%. Mas até agora eu tô como pessoa física, ninguém nunca me cobrou. Sorte sua. Parabéns, você é bem situado. Sorte sua, assim, né? Fico feliz, mas pode ser que você caia. E aí a Receita Federal tem 5 anos para fiscalizar e falar assim, o João aqui tá recebendo 7 mil no mês, não tá pagando imposto nem como empresa, nem como pessoa física, vou cobrar ele como pessoa física, porque não tem empresa. 27,5%. 27,5%. E aí pode cair na malha, né? Nossa. A gente tem algumas formas que a Receita Federal tá buscando formas de funilar as informações. O gov.br, que não existia até pouco tempo atrás, é uma dessas formas de você concentrar todas as informações do CPF, da pessoa física, em um único ambiente. E aí, a partir daí, a forma de rastrear essas movimentações, Pix também entra, né? Todas essas movimentações que acontecem, elas estão ficando mais centralizadas e mais fácil para a Receita Federal essa fiscalização. De benefício, é só que o pagamento do imposto como empresa é mais barato, é menor o percentual do que como pessoa física, né? Então, essa é a vantagem. Mas se eu vou te dizer, não tem muito outro benefício. Que infelizmente é isso aí. Quer empreender, essas são as regras do jogo. Tem que jogar dessa forma. Mas eu acredito que esse é o caminho, não tem... O caminho é o caminho correto, não tem muito curva pra você... Porque assim, eu conheci pessoas que eram 2 sócios, eles queriam abrir 2 MEIs para estender os 80 para 160. Nossa. Falei, cara, mas... Não, já vai no certo, já faz o correto, você tá indo bem pra caramba, a empresa tá crescendo, então paga imposto. E às vezes assim, e se eu botar minha mãe? E se eu abrir no cinema? Assim, gente, mas você vai fazer essa salada por quê? Você não pensa em crescer ainda mais? Exato. Né? Você já começa de forma totalmente bagunçada. Eu acho que as pessoas, elas perdem essa noção de que um negócio sólido, de longo prazo, você pode construir um modelo de receita e um modelo de negócio. No começo, você até começa com o modelo de receita, que você precisa de um caixa rápido. Então, você vai indo conforme a maré vai. Agora, se você depois quer transformar esse modelo de receita, esse dinheirinho que você está ganhando, em um modelo de negócio, não tem como fugir disso. Vai falar com os grandes empresários, as empresas grandes que, de fato, tão sólidas no mercado, ganhando dinheiro, mas não ficam batendo pino por conta de 1 MEI, 2 MEI, 3 MEI aí para justificar uma única operação. Entende? É um tiro no pé, uma hora ou outra. Você vai ter que resolver esse problema que não precisava existir. Se tivesse feito certinho desde o começo. Sim. A perspectiva é sempre fazer mais e ganhar mais dinheiro. E não ficar economizando em migalhas ali, em centavos, só para não pagar tanto imposto assim. E o imposto ele faz parte da operação. Então, ele tem que estar ali no seu serviço, ele tem que estar embutido de alguma forma. Então... Você tem que pagar porque você está gerando. Então, se você está gerando, paga imposto. Não, se o cara não quiser pagar, o cara não entendeu o jogo, literalmente, né? Se o cara ficar, enfim,
se mexendo por essa questão de não querer pagar imposto, querer ter o MEI, abrir. Cara, não entendeu o jogo. Essa é a verdade. Uma outra dúvida, é dúvida de leigo, tá? Porque eu acredito que essa dúvida muitas pessoas tenham. O cara tá começando na gestão de tráfego pago, tá conseguindo ali seus primeiros clientes, 2, 3 clientes, o cara, definiu, vou abrir um MEI, porque pode ser mais barato para ele naquele momento. Ele tem que emitir nota ou não? Sim. Falando exclusivamente da atuação do gestor de tráfego. Por quê? Normalmente, o gestor de tráfego, a gente está falando de prestação de serviço para empresas. Certo? Sim. A gente faz a prospecção de empresas. Você vai lá, contrata um restaurante, contrata uma loja, uma empresa que vai potencializar, né, a sua captação de clientes através do tráfego pago. Normalmente são empresas, são CNPJs. E na condição, na legislação do microempreendedor individual, o MEI te obriga a emitir notas fiscais quando você presta serviço para outra empresa. Uau. Quando é para pessoa física, não tem obrigação. Então, se, por exemplo, você, pessoa física, me contratou, né, sou gestor de tráfego, para fazer, eu quero crescer meu perfil do Instagram. Quero virar blogueira, tá? Você vai me tornar famosa aqui. E aí você tá fazendo para mim pessoa física, não tem obrigação. Tá? Perfeito. Agora, quando a gente faz a contratação de empresas, aí neste caso a legislação obriga. Bibi, mas o meu cliente nunca me solicitou a nota fiscal, porque a contabilidade dele é ruim. Tá? Porque acontece que mensalmente a gente fecha a contabilidade de empresas. Se não tem a nota fiscal do pagamento do gestor de tráfego, então alguém não está vendo que está faltando essa nota fiscal. Mas, tecnicamente, conforme toda a cadeia de contabilidade, o cruzamento das informações tem que ter. Não, isso é uma realidade, porque quando eu comecei, que eu prestava serviço de tráfego, eu fui gerar minha primeira nota, tinha, sei lá, uns 6 meses já que eu tava trabalhando como gestor de tráfego. Nunca ninguém pediu, eu falei, não precisa. Eu não sabia, eu era ignorante total, eu não vou pagar imposto, nem sabia que não ia pagar imposto. Exatamente. O pessoal fala assim, não, mas eu abri MEI, mas eu nunca emiti nota fiscal. Eu assim, não me interessa. Eu falo assim, não quero nem saber, porque isso não é uma condição. Só vou pagar imposto sobre as notas que eu emiti. Não, pra MEI é diferente. Para outras empresas, até tudo bem, tem uma relação aí com relação a isso. Mas para MEI, o MEI nem tem obrigação de emitir nota fiscal. E a única obrigação que tem para as empresas é por causa que as empresas precisam da nota fiscal, não porque você tem que declarar. Entende? Então não é uma condição específica assim para o MEI, é para as empresas que estão tomando serviço. Elas precisam dessa nota fiscal para justificar. Você, como MEI, não tem nada a ver. Emitindo nota fiscal ou não, seu imposto, inclusive, não muda. É aquele valor fixo. E qual o valor hoje? Atualizou agora 2024. Deve estar em R$70 mais ou menos. Cara, é muito barato. Por mês. E aí, bom, esse é um tema importante também, que eu vendo vídeos da internet aí, sei lá, TikTok, Reels da vida, pessoas que não pagam. Criaram um MEI, usaram uma vez ou não usaram e ficaram, sei lá, 2 anos. E aí? Não, hoje mesmo eu tava fazendo. Como assim, cara? Não, é pra te entender. Isso era um grande problema. Não, são 3 anos. 3 anos em aberto lá. A pessoa abriu o CNPJ, vou fazer alguma coisa aqui. Abriu o CNPJ. Aí ficou 3 anos. Foi fazendo. Não, depois eu vejo. Depois eu vejo durou 3 anos. Né? O depois eu vejo dura 3 anos, por quê, né? A gente tem, claro, tem outras prioridades, gente. Eu também tenho outras prioridades, né? Até porque é muito difícil pagar um boleto. Então assim, né? Ainda mais um boleto que a gente não quer pagar. Esse meu dinheiro aqui, ó. Ninguém sabe o quanto eu suo pra fazer esse dinheiro aqui. A gente entende, mas aí o que aconteceu? 3 anos em aberto. A gente foi lá fazer um parcelamento, já tinha caído em dívida ativa. Nossa. Dívida ativa, para você rever, você paga muitos juros e multa, né? E daí depois esses valores podem penhorar. Né, os ativos da empresa ou se não até da pessoa física na condição de MEI. Bem, se você tem muitos débitos, a Receita Federal pode ir lá e pegar o que tiver no seu nome. Bibi, mas eu não tenho nada no meu nome. Ela nunca vai comprar. Você não quer comprar um carro, não quer comprar uma casa. Meu Deus. Tá sempre com problema. Não, né, gente? Né? Então, aí a gente fez um parcelamento ali na dívida ativa, na União, e também um parcelamento na condição de MEI na Receita Federal. E aí vai pagando um parcelamento, uma do parcelamento, outra do mês corrente, ou da baixa nesse CNPJ, né? Sim. Da baixa, qualquer coisa é melhor do que a pessoa abandonar. Nesse caso, a pessoa estava com a empresa ativa ainda ou não? Não. Abriu uma vez porque o irmão pediu. Sabe aquela história que assim, o meu primo tá precisando para fazer um negócio lá, que ele não sei o que aconteceu da mutreta de um cliente lá, não sei o quê. E aí abriu no meu nome, eu deixei. Deu assim, bonito, que agora quem que paga essa conta aqui? Né? Quem que vai pagar? O primo vai pagar essa conta aqui? Cara, né? É uma loucura. Então, assim, pra quem tá assistindo a gente,
Pra ficar claro, se você abrir o CNPJ, se é um MEI, você tem que pagar. Tem que pagar, não tem conversa. Ah, não tô mais usando, dá baixa. Acabou, aí segue a vida. Mas se não, você vai arrumar um problema. Uma hora ele vai bater na sua porta. E vai bater. E vai cobrar caro com juros e multas, gente. Vocês não estão entendendo. E é alto. E se isso acontecer, contrate a Bibiana. Não, ela não trabalha com MEI. Conte comigo. Ai. Tá, e aí pegando esse assunto do MEI, quando que a pessoa deve identificar o momento de sair do MEI e mudar para o Simples, assim? Tipo, porque se a empresa está em crescimento, obviamente tem o teto lá de 80 e tantos mil, mas como que a pessoa identifica antes disso acontecer, antes disso virar um problema? Vamos lá. O MEI, ele tem uma condição que é interessante até. Por exemplo, agora finalizou 2023. Vamos supor que você está ali em novembro de 2023 e você atingiu de faturamento 80 mil. Assim, ainda tem mais 1 mil ali, mês, ainda tá ok. Você sabe que vai extrapolar, porque você tem mais 2 meses, a menos que você pare de vender e diga assim, não vou receber mais nada, então você ainda consegue, né? Você já sabe que vai extrapolar. O MEI, ele te deixa ultrapassar esse limite de 81 mil em 20%. Se você ultrapassar 20%, que dá 92.700, ultrapassei os 81 mil anual, que é o limite, mas eu fiquei dentro de 20% desse limite. Então, eu fiquei dentro do faturamento de 92.700. Você ainda em 2023 pode permanecer no MEI. Só vai mudar em 2024, que é agora. Tá? Okay. Então, assim, em 2023 tá tudo certo. O problema é quando você ultrapassa esses 20% do limite. 21% já é problema. 21% você já teria que voltar em janeiro de 2023 e pagar toda essa diferença conforme uma empresa do Simples Nacional. Uau! Então, esse é o problema. Quando você vê que tá extrapolando o limite, assim, não, eu tô agora em novembro, deu 81 mil, já vi que vai extrapolar. Já vi que vai, realmente não tem como. Tá dentro dos 20% de limite, já vê para fazer a transformação. Porque se extrapolar dos 20%, aí tem que voltar a janeiro e pagar essa diferença. Só para elucidar, por exemplo, você faturou 100 mil, você vai pagar 6%, seria? Você vai pagar sobre a diferença, você vai pagar 6% ali no Simples Nacional, conforme uma empresa regular. E aí, todos esses meses... Mas se chegar no 100 mil, não é a diferença, é total, é só em cima dos 100 mil. Você vai pagar... A diferença do que você pagou, ok. Mas toda a diferença é do 100 mil, 6% ali do Simples Nacional. Caraca. Aí você vai tomar um boletinho de 6 pau. E mais a contabilidade contratada para executar. Para resolver, né? Mas assim, não é uma coisa que acontece com frequência. Normalmente, o pessoal, quando já tá vendo que... Eu vejo, assim, pelo menos as pessoas que chegam até mim. É que pode ter muita gente que não chega até nós ainda, né? Mas as pessoas que chegam até nós, assim, tô extrapolando o limite. Um caso que aconteceu assim, tô faturando 1 milhão. Me ajuda? Eu assim, como assim? E era MEI? Nossa, mas o cara tá tipo... Eu falei assim, mas isso aconteceu tudo num mês pra te me procurar só agora? Tipo, o que aconteceu? Né? Poxa, isso aqui... Foi um lançamento extraordinário? O que aconteceu? Não foi uma escadinha que você pôde perceber? Mas acontece. Tem algumas áreas aí do digital que o pessoal realmente, assim... né? Caraca. Mas, via de regra, assim, a forma mais comum, a frequência que chega até nós, são casos que assim, não, tô extrapolando, até hoje eu tive faturamento tantos, o que eu faço? Porque a gente analisa o mês, tá acabando o ano, ainda tem uma margem, segura aqui, segura mais um pouquinho. Pô, já tá na metade do ano, você já tá extrapolando, já tem que transformar. Então, a gente vai analisando o contexto da empresa, né, o que tá acontecendo. Não, a gente trabalha só com lançamentos digitais, mas a gente não tem mais lançamentos previstos para esse ano, então, provavelmente a gente não vai mexer muito aqui. Então, segura mais um pouquinho, né? Depende de como que a empresa tá atuando, também tem gestores de tráfego que atuam só com lançamentos, né, com venda de infoprodutos. Então, a gente acaba, olha, essa condição, como é que tá aqui? Então, a gente acaba analisando individualmente e dando uma orientação no sentido da empresa. Mas, como regra geral, tá extrapolando ali o limite dos 81 mil anual, já vai vendo para transformar, já fica ciente que vai ter que transformar, já vai conversando com alguns profissionais aí para entender como fazer, qual que é o custo. Tem custo de transformação, tem o custo da mensalidade, né? Depois vai ter mais o custo do imposto. Isso vai ficar um pouquinho diferente a condição, né, que vem sendo tratada até agora. Mas é um caminho que não tem muito como fugir. Como é que o governo faz o controle desse valor? É banco? O que tem de giro no banco?
as movimentações que E se o cliente, transitam no e banco. se a empresa recebe em dinheiro? Aí não transita no banco. Aí você tá em 1990. Eu ia pensar assim, mas isso acontece, gente? Como assim? Mas trabalha aí com dinheiro, tipo... Mas pode ser, talvez em agências com negócios locais que são bem... Assim, fazem... Você ganha 10% se fizer o pagamento em dinheiro. Aí você saca pode e até paga. acontecer, mas vai ser uma difícil. minoria muito... Vai ser algo muito... Porque pouco. dinheiro não tem como rastrear. Uhum. Não tem muito como rastrear. Só se quem te pagou declarou que pagou pra você. Entendi. Mas normalmente não acontece também. Então, dinheiro, a movimentação de dinheiro aqui vivo não tem muito como rastrear. Então, Cara, que isso é uma brecha pra quem vende produto físico, então. Presencial. E aí tem MEI. Seria, né? mas aí as pessoas agora estão trabalhando com Pix. Não, boa. ninguém mais trabalha com dinheiro, cara. Porque, levando em É consideração... cartão de crédito e Pix. Cidade não, mas interior. Tipo, a minha cidade. A cidade dos meus pais tem 5 mil habitantes. Lá é cheque e dinheiro. Mas Essa movimentação. são só esses 5 mil habitantes. Então, onde é que nós vamos se mudar pra lá agora? Como é que a gente faz? Todo mundo abrindo empresa lá agora. Mas você sabe que eu morei muitos anos no Paraguai. E lá é dinheiro. E eu já não tinha mais o costume de andar com dinheiro. Então era desesperador. Eu chegava nos locais e eu não tinha dinheiro pra pagar. Caraca. Muitas vezes precisei de dinheiro emprestado. É porque você chega num lugar assim, não, a gente só aceita dinheiro assim, já sei por quê. Tô ligada aqui na Tá explicado. Aí, aqui em Floripa, um local que não aceita cartão, você fala, ô senhor feudal. O que tá acontecendo, né? Ai. Bom, essa parte eu acho que do MEI deu para entender muito bem, né? Eu acho que ficou bem claro, tirou várias dúvidas. Se a pessoa ela tá no MEI para fazer essa transição para o Simples, essa jornada ela é difícil, é demorado, pode aproveitar o mesmo CNPJ nessa situação? Como é que funciona esse processo? Isso. Só deixa eu fazer, porque essa pergunta é legal, porque muitas vezes o cara já tá quase extrapolando ali. E aí ele fala, putz, e agora? Será que demora? Eu vou ter que parar de vender? O que eu faço? Não, isso acontece, mas o pessoal me pergunta assim, mas qual é o prazo que você dá pra fazer isso? A pessoa assim, eu preciso pra amanhã pra emitir a nota fiscal pro meu cliente, que ele tá me pedindo. Que é assim, que a gente só vai resolver quando a gente tem alguém nos pressionando, né? Aí assim, agora eu não posso mais emitir nota com e-mail, senão vai extrapolar o limite, então, mas meu cliente tá pedindo a nota fiscal pra hoje, senão ele não me paga. Assim, você consegue resolver pra amanhã? Assim, se eu conseguir dormir, acordar, de repente, ficar só aqui, talvez. Mas não tem como. Mas a gente... Depende muito de estado, né? A gente atende clientes de todo o Brasil. Então, cada estado tem a sua junta comercial. E a sua junta comercial tem um procedimento específico que não é padronizado para o Brasil inteiro. As principais, as capitais ali que a gente tem, BH, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são bem fáceis e é tudo online. Então, a gente consegue fazer de uma forma um pouquinho mais rápida. São Paulo, que a gente tem uma... Olha, eu não consigo entender por quê. Que é o polo das empresas e algumas coisas são presencial. Então, a gente tem parceiros lá que assim, estamos com um processo aqui, é um processo de transformação, é presencial, tem que ir lá presencialmente na junta para protocolar o processo. Mas a gente normalmente dá o prazo de uns 10 dias para fazer a transformação. Então Rápido. É rápido, mas... O nosso depende escritório, da situação, depende da situação. a gente dá o prazo de 10 dias, né? Outros lugares, às vezes, dão outros prazos, enfim. Eu já tive prazo de 30 dias. Porque depende da demanda do escritório, né? A gente estruturou de uma forma que a gente tem um departamento só para processos. E esse departamento não faz mais nada. Ele só faz processos. Então, a gente consegue ter uma agilidade um pouquinho maior. Entendi. Mas, às vezes, dependendo da estrutura, os escritórios não conseguem fazer em 10 dias, porque... É um processo bem mais demorado do que abrir uma empresa, por exemplo. Se você der baixa nesse CNPJ do MEI e abrir uma nova, em 3 dias está pronto. É bem mais rápido. Uau. Só que aí você perde o número de CNPJ que você já tem contrato com as empresas, por exemplo. Né? Se você é uma agência que você já tem contrato com o seu CNPJ com os clientes, até já tem conta bancária, já tem toda uma estrutura. Poxa, não vai perder tempo por conta de um processo, né? Por causa de uma semana. Por causa de uma semana e tudo mais. Então, aí o processo de transformação ele é bom porque mantém o número de CNPJ e só vai fazer uma alteração. Altera a razão social, coloca todas as atividades. Se tiver sócio na agência, já pode colocar o sócio. Então, já faz tudo nesse processo de transformação. E eu queria fazer uma pergunta de um problema que me aconteceu essa semana. Achei que ia falar assim, um amigo meu. Não, Um amigo. esse foi comigo mesmo.
Você disse que as coisas são regionais. Como que chama? Como que é o nome do local? A junta comercial. A junta comercial. E aí, aqui em Floripa, tivemos problema para tirar nota. Não sei, aconteceu comigo. E eu fiquei, sei lá, uma semana sem conseguir tirar nota. Tá. E eu tenho alguns clientes que são multinacionais que eles só me pagam se eu entregar a nota. Se não tem nota, não tem conversa. Eu tenho um cliente assim. E são os clientes que mais me pagam. Então, assim, interfere diretamente no meu faturamento. Eu não quero ficar sem emitir nota fiscal um dia. Exato. E era o momento de pagar funcionário, de pagar um monte de conta. E o que eu faço? Porque, assim, fui na prefeitura, presencialmente, fui na casa do empreendedor. Cara, eu fui simplesmente a resposta é, tem que aguardar. É. Falei, mas não existe uma outra saída? Não tem alguém que eu possa, sei lá, mandar para Brasília? Então, e-mail, vou Não, falar... e o local que era responsável, não tem telefone, não tem nada, eles só têm um e-mail e eles não respondem. É bem assim. É desesperador. Eu vou falar para vocês assim, ó. A junta comercial, ela faz todos os processos das empresas. Dentro de cada cidade, a gente tem as prefeituras de cada cidade. A nota fiscal de prestação de serviço, que as agências emitem para os clientes, são na prefeitura. Então, é em cada cidade. Por exemplo, a gente está aqui em Florianópolis, então as nossas notas fiscais são emitidas na prefeitura de Florianópolis. E aí, prefeitura, assim como junta comercial, e Receita também. O salário deles não é pago mediante atendimento ao público, né? Eles recebem igual, tá tudo certo. Essa semana, inclusive, um cliente estava muito bravo comigo. Nossa, mas muito bravo. Era exatamente uma situação dessa. A gente ficou uma semana sem conseguir emitir nota fiscal. Tipo assim, eu vou matar vocês. Ele queria nos coro, mas é porque deu um problema no sistema da prefeitura. Deu um bug. Por mais que a gente mande e-mail, assim, tem que aguardar. Os nossos operadores estão resolvendo. Não tem o que fazer. Caraca, Não tem o isso que fazer. é muito engessado. Tipo, eu fiquei desesperado, porque eu precisava pagar um monte de coisa e eu não conseguia receber. E eu tinha que mandar as coisas pra contadora, eu precisava atualizar um monte de coisa. Cara, simplesmente eu não consegui fazer nada essa semana, de parte de contar. A gente passou por isso essa semana. Mas assim, não é com frequência que acontece. Mas pode acontecer. E não é culpa... Não temos um culpado, digamos assim. Nem os atendentes da prefeitura, nem... Enfim. Alguém é culpado. o TI da prefeitura, das prefeituras. E tem prefeituras que são muito piores, assim. A nossa aqui de Florianópolis ainda é muito boa. Nós temos algumas em BH, é muito bom, assim. Então, nas regiões que são mais estruturadas, urbanizadas e tudo mais, tem sistemas que são muito melhores, assim, que a gente consegue uma comunicação, inclusive, melhor. Da nossa prefeitura aqui, a gente consegue ter um retorno. Mesmo que seja, tem que aguardar, a gente consegue ter um retorno que eles estão cientes. Mas tem prefeitura que tem telefone, tem e-mail, e eles simplesmente não abrem e-mail. E aí, para falar com ele, só presencial, aí tem que ir lá presencialmente. Nossa. Então, acontece, pode acontecer. Infelizmente, é isso aí. Triste. E esse mês de janeiro é o pior. Tá? Então, se vocês têm... Já fiquem um pouco cientes aí, porque janeiro... A gente acabou de voltar de recesso. É final de ano. O pessoal ainda tá voltando às atividades. Né? As pessoas ainda estão tirando a preguiça do corpo, né? Aquela Boa, coisa assim. Acho que eu vou emendar aqui mais uma semana. Até o carnaval. Então, ainda tem mais um problema aí. Em janeiro, agora, as empresas elas podem ser excluídas do Simples, né? Se você tem qualquer débito na sua empresa, você já pode ser excluída do Simples. Então, a gente tá todo mundo aí meio que na correria para finalizar o mês e tá todo mundo bem certinho. Isso interfere também na emissão das notas e tudo mais. Legal. Levando em consideração ainda quem está iniciando no mercado digital, está nessa transição. Quais são os custos hoje que uma empresa tem para fazer a transição de MEI para Simples ou para abrir diretamente o Simples? Uma média. Uma média, né? A transformação é um pouquinho mais cara, porque normalmente são 2 processos. Um desenquadramento do MEI e depois a transformação na junta comercial. Se vem de outro estado ainda, é pior. Por exemplo, se você está em São Paulo e agora você quer transformar para a empresa em Santa Catarina, pode acontecer. Então, a gente tem 2 processos, um lá e outro aqui. Né? Então, isso demora um pouquinho mais e é mais trabalhoso, digamos assim. Então, é um pouquinho mais caro. Vai gastar, num todo, considerando certificado digital, taxas de prefeitura, taxas de processo, pagamento da contabilidade, vai em torno de uns R$2.000 a transformação. 2.000, 2.500. Rio de Janeiro e Brasília, fiquem longe. Fuja! Daqui a pouco eu recebo uma intimação aqui. No Rio de Janeiro é tranquilo. Brasília também.
Não, mas assim, as taxas deles são absurdas. Só para vocês entenderem, para fazer um processo de transformação, um processo só custa em torno de R$600. Se forem 2, que é um processo de transformação, dá 1.200. Só as taxas. Fora todo o resto. Então, assim, é muito alto. E eu não consigo entender por quê. Porque em outras regiões, às vezes você paga 200, 300, né? Então, não sei por quê, né? Mas essas regiões aí, dependendo do estado, pode custar muito mais caro. Mas normalmente, nessas principais aí, de 2 a 2.500. A abertura de empresa é um pouquinho mais barato, porque é mais rápido, é 100% online, tem só uma taxa, então acaba que a gente consegue dar uma condição um pouquinho melhor. Vai ter um custo aí de em torno, com todas as taxas, dá uns 1.200, 1.800, aí dependendo da região também. E esse valor, boa parte deles são taxas. Então, normalmente é um valor que as pessoas têm que pagar à vista. A gente dá uma condição de 50-50. Tá. Porque se a gente paga... A gente inclui as taxas, né? Então, a gente coloca no valor total. Esse é o valor, a gente paga todas as taxas. Porque quando a gente começou, a gente não cobrava assim. E os clientes não pagavam as taxas. Esqueci, porque a empresa odeia pagar os boletos que a gente manda, né? O empresário odeia pagar os boletos que a gente manda. Então, eu já pago aqui. Não vai deixar que eu pago, porque daí eu já sei que vai mais rápido, né? Eu disse, mas meu CNPJ não saiu ainda. Assim, sim, mas você não pagou a taxa que eu tô te cobrando faz 3 dias. Então, a gente paga. 3 meses. A gente sabe disso daí. A gente também tem que pagar o boleto do Google. O cara não paga. E meus anúncios? Porra, Sim. cadê Não, eu pago. Isso aconteceu num site meu. Eu achei um absurdo que eu não paguei o negócio da hospedagem do site. O site ficou fora do ar. Assim, ué, mas tem que pagar todo mês isso aqui. Não tem conversa. Sim, todo mês, assim. Entendi. Isso daí tem que ficar no cartão de crédito. Você não precisa nem ver isso daí. Só passa, né? Essa fatura alta aqui. Eu vou começar a fazer também um cartão da contabilidade. Tá tudo aqui. Você vai ver só a fatura da contabilidade. Vai dar uma altíssima. Pô, é importante também, outro problema que eu tenho. Muitas ferramentas que a gente utiliza são ferramentas gringas, ferramentas que não tem no Brasil. E eles não emitem nota, eles dão um recibinho sem vergonha ali, o invoice. E como que a gente declara isso? Tipo, isso é válido, não é? É válido. Se for do exterior, a gente consegue contabilizar. Porque é uma empresa de fora. O que não justifica que, mas eu sou aqui do Brasil, então tô vendendo lá pro exterior, então não preciso também. Não, precisa. Você precisa, você não é todo mundo. Mas todo mundo não, você não. As empresas que vêm de fora, tudo bem, porque eles emitem um invoice e eles não estão condicionados à legislação brasileira. Então, é como se fosse uma importação de serviço. A gente também tem, a gente utiliza o Zoom, por exemplo, algumas ferramentas que a gente utiliza aqui pra gente, que são de fora. Aí tudo bem, eles emitem um invoice, você manda um invoice pra contabilidade para contabilizar esse custo. Legal. Aí tá eu faço certo. isso. Agora, dali pra frente, eu não sei o que minha contadora faz. Contabilidade. O que eles fazem? Eu não sei. Essa questão até a gente atende clientes nos Estados Unidos hoje, boa parte da nossa operação, e eu, honestamente, eu não sei como que a contabilidade faz, mas eles passaram um procedimento lá pra gente, para receber tanto no Asas, no Stripe, que é uma outra ferramenta, e aí eles conduzem de alguma forma lá que eu não sei como é. O bom de prestação de serviço para o exterior, a vantagem é que a gente tem isenção de PIS e COFINS. Então, reduz um pouco a carga tributária justamente porque a gente está prestando um serviço para fora. Então, qualquer prestação, tanto venda de infoproduto, quando a gente está falando de curso, a gente está falando de uma prestação de serviço também. Sim. Um curso é uma prestação de serviço. Você está ensinando um conhecimento que você tem. E quando a gente vende para pessoas do exterior, a gente também tem uma redução aí do imposto, justamente por ser o pessoal aí de fora. Qual que é a porcentagem, mais ou menos, desse imposto? É fixo ou é... Depende um pouco da configuração da empresa. Entendi. Mas, assim, vai dar uns uns 8%, talvez. É que depende também do faturamento, sim. da faixa etária, enfim. Mas tem uma redução boa ali, Legal. né, da empresa também. Nossa, eu fiquei feliz agora. Não sabia. E porque você falou assim, a maior parte é do exterior. Ótimo, perfeito. Já tá tendo uma vantagem boa aí também. Né? Para dentro do Brasil não tem muito essa particularidade, mas para fora é muito interessante que tem vários benefícios, assim, que ajuda bastante. Entendi. Você falou do infoproduto. Uma pessoa física, o João, montou um infoproduto, botou na Hotmart, ele não tem CNPJ, não tem nada. Como que funciona a questão tributária? Como é que funciona isso? E se ele tem o CNPJ, como que é cobrado? Para quem que ele... Se ele é MEI, sei lá.
Várias situações. Vai escalando. Isso é simples. São várias perguntas, várias situações diferentes. E eu acho que pra botar mais uma pra complicar, já aconteceu de tu pegar um cliente que, tipo assim, o cara vendeu muito em pouco tempo e não tinha nenhuma estrutura? Sim. Caraca, que Sim. loucura. Aham. E aí? Esse caso que eu falei assim, eu tô faturando aqui, tô com 2 milhões. Assim, Como é 2 que milhões, é? amor, você tá me procurando agora, por quê? Sim, eu já começo a ficar nervosa. Mas por que só agora? Eu não consigo entender. Foi num mês. Se for só nesse mês, eu te perdoo. Se não, né, não tem muita desculpa. Mas acontece. Acontece porque justamente as pessoas... A gente inicia um negócio pensando em fazer dinheiro. Sim. A gente quer dinheiro. Depois que o dinheiro estiver entrando, eu vejo como é que resolve isso aqui. O problema é que, poxa, acontece. Acontece bastante, assim, a gente chegar num caso que, assim, tá. Como é que eu consigo reduzir um pouco esses danos aqui? Aí a gente trabalha em contenção de danos, baseado no que dá pra fazer. Mas é normal, o pessoal abre lá a conta na Hotmart, cadastra no CPF primeiro, porque não tem estrutura, não tem empresa, não tem nada. Depois que abrir um MEI, o primeiro passo a fazer, abrir meu MEI agora, porque eu já tô tendo um faturamentozinho aqui, tô tendo uma estimativa e tal. O MEI, ele vai permitir eu pagar menos imposto, porque só paga aquela taxa por mês, e tá tudo certo. Tem que fazer o processo de transformação na Hotmart, que você migra a tua conta de pessoa física para pessoa jurídica. Daí manda lá a documentação, a selfie com a fotinho e tal, não sei o quê. E aí eles vão fazer essa transformação da conta, que antes era de pessoa física para pessoa jurídica. E aí todas as vendas que acontecem a partir do momento que foi aceito a transformação vão ser todas tributadas na empresa. É aí que passam a condição de cada empresa. Se é MEI, é como MEI. Se é Simples Nacional, é como Simples Nacional. Passa pelo CNPJ. Bibi, mas eu abri um CNPJ e eu não mudei na Hotmart. Então, a Hotmart está informando para a Receita Federal que o João, pessoa física, está recebendo 1 milhão. E aí é 27,5. E aí é 27,5. Nossa. Mas eu tenho empresa, só que eu não fiz... Pois é. Mas a Hotmart está informando que paga para o João, pagou em 2023 para o João, R$1 milhão no CPF. Era sua responsabilidade ter feito esse processo da migração. Mas eu deixei pra fazer depois. Pois é. Eu não tenho uma notícia boa pra te dar. E não tem nem como reverter nessa situação. Não. Caraca. Pela legislação, conforme dispõe a legislação, não. Porque as plataformas digitais, elas mandam a DIMP. A DIMP é uma informação, é uma declaração de meios de informações e pagamentos. Então, todas as plataformas... Todas, Kiwify, Hotmart, Monetize, todas, elas informam quanto que elas pagam para os seus usuários por mês. E aí, eles têm essa informação. Então, se você não caiu em fiscalização ainda, é porque não tem, claro, como fiscalizar 1 a 1. Mas eles fazem ali por amostragem, alguma coisa assim, e pode cair. Então, a Receita Federal tem essa informação, não se preocupa. Não tem como... Eles têm. Se vai chegar essa fiscalização, se você vai cair na malha fiscal, aí... vai dar efetividade da fiscalização deles, assim, né? Entendi. Você tá meio que contando com a sorte, assim, né? Até dentro desse mundo aí dos infoprodutos. Hoje, uma agência de tráfego pago paga uma média de 6%. É isso, né? Inicial. Porque dele vai gradativo. Vai aumentando, A quem vende infoprodutos, por exemplo, quem vende e-book, tem um valor diferente? Tem. E-book é a nova polêmica do digital. Que o pessoal chega assim pra mim, então, eu quero transformar toda a minha empresa de venda de e-book pra pagar menos imposto. É porque o imposto é menor, né? Sim, é bem menor. A gente tem uma condição de isenção do ICMS, que é um dos impostos mais caros que a gente tem. Então, por exemplo, de 4%, você não começa nem com 6%, começa com 4%. Uau. De 4% você já cai pra 2%. Inicial. Quando é e-book. Quando é e-book. Só que são poucas as pessoas que começam vendendo só um e-book, né? Sim. A gente tem um curso. Aí chega, não, mas eu quero agora transformar toda a minha empresa para vender só e-book. Assim, então para de vender esse curso aqui. Não, mas esse curso é o que me dá o meu dinheiro, o meu faturamento, assim. Então não dá, né? Existe uma estratégia que a gente adotou, que é a de segmentação de receita. Então, por exemplo, você tem um curso e desse curso, todo o seu conhecimento você consegue transcrevê-lo em um formato de e-book. Mas não é um PDFzinho. Tem que ser um e-book com a estrutura de um livro. Então, tem que ter índice, tem que ter paginação. E todo o teor do conteúdo tem que ser, de fato, o do curso. Tem que estar estruturado isso. Aí, nesse caso, a gente consegue segmentar a receita. Em 70% aproximadamente, não tem a gente não tem uma regulamentação. É baseado numa coerência contábil, que a gente chama.
70% a gente vende como curso, como uma prestação de serviço, inicial 6%. E os 30% como comércio de livros na venda de e-book, utilizando essa segmentação e a redução tributária. Alguns clientes conseguem 50-50, por quê? Porque na página de vendas, quando eles vão vender, o meu infoproduto. O que é o meu infoproduto? É um curso que tem um material de apoio ou ele é igualmente importante? Não, a apostila, ela é igualmente importante e todo mundo que adquire, que cai na minha página de vendas, que vai comprar o meu infoproduto, sabe que tem esse material em PDF. Que é um material que é a mesma coisa que eles podem estudar, por exemplo, tanto pelo e-book quanto pelas aulas. Então, nesse caso, até faz sentido, né? São 50-50. Agora, 100% para e-book, só se você vender e entregar só um e-book. Aí, a gente consegue utilizar 100% como uma estratégia de redução tributária. Aí, nesse caso, metade do valor, 6%, outra metade do valor seria... 2,5% inicial ali, né? Pode aumentar um pouquinho, Uma mas... boa estratégia. Ótimo. A gente utiliza Pra quem fatura bastante. muito, deve dar uma diferença violenta. A gente utiliza bastante essa estratégia com nossos clientes. O problema mesmo é, as pessoas querem entregar um PDFzinho como se fosse um e-book. Aí faz um Canva. E como que funciona a fiscalização disso? Tipo, porque uma pessoa vai ter que falar, isso não é. Ou isso é. O que acontece? Agora, a gente teve alguns problemas justamente por conta disso. E aqui a gente a gente tá calejado. Resolver os pepinos do digital. Justamente por conta dessa situação, a gente teve aqui em Santa Catarina algumas inscrições que foram bloqueadas. Então, as empresas não conseguem mais emitir notas fiscais aqui dentro do estado. Por quê? Porque na hora de apurar o imposto, a gente emitiu X notas de comércio que referem-se a esses 30% da venda do e-book, tá? A gente emitiu essas notas fiscais referentes a essas vendas. Só que na hora de fazer a apuração do imposto, a gente tirou o ICMS, porque se trata de um e-book que tem isenção de ICMS, então a gente tirou. E a forma de arrecadação do governo, do estado de Santa Catarina, da Fazenda, é o ICMS. Então você está emitindo notas fiscais de comércio e não está pagando o ICMS. Querendo se valer de uma apropriação indevida, sendo que você está vendendo um curso. Então, assim, primeiro eles vão suspender a inscrição, você não consegue mais emitir nota fiscal. Se você não consegue mais emitir nota fiscal, depois vai bagunçar toda a tua contabilidade, né? Para a parte tributária, tanto de parte de pagamento de imposto, quanto do balancete depois. E depois, o próximo passo, se você não resolve isso, vou continuar vendendo, não vou emitir nota fiscal, não vou, isso aqui deixa para lá. Aí passa para um outro ente que vai, de fato, fazer a fiscalização geral, que é o da Receita Federal. Então, você primeiro tem problema com o Estado, eles podem te fiscalizar ali, e aí, logo na sequência, você vai ter um problema com a União, de toda a operação em si. Então, assim, começa por uma medida administrativa, é um alerta. Isso aqui tá dando problema aqui. O que a gente vai fazer? Olha, vamos resolver isso aqui, vamos arrumar a página de vendas, vamos conversar um pouquinho para entender. Você consegue, de repente, adaptar o seu material para a gente ter um argumento bom? Às vezes, mesmo argumentando, alguns estados não entendem também que isso seja válido. Eles entendem que não, que... Aí tem que entrar com o advogado. Só um processo judicial. Bloqueado, tipo assim, você não tem como... Não. Caraca. Não, fica bloqueado. Para alguns, a gente muda de estado, né? A gente leva para outro estado e passa a recolher através de outro estado. Tá tendo um problema novamente, a gente vai ter que entrar com uma medida judicial. Para comprovar a legitimidade de toda a operação. E nesse caso, seria uma alternativa você mudar o estado onde você tem o seu CNPJ cadastrado ou não? A gente muda. Aí faz isso nessa situação. A gente muda. Porque tem alguns estados que são bem arcaicos, assim, nesse sentido, né? Como a regulamentação, ela é muito nova ainda, alguns procedimentos, algumas condutas, elas não são muito claras ainda, né? Tem algumas profissões que nem são... Tá tendo muita... Ainda estão discutindo. O próprio gestor de tráfego pago, né? Então, agora foi recentemente que eles... reconheceram, né? Então, a gente tem algumas coisas que ainda estão muito, né? Tá bem atrasado, assim. Mas a gente muda de estado. Assim, aqui no estado de Rio Grande do Sul, a gente não tá tendo esse problema, o estado tá entendendo legal, eles já sabem, já conhecem a operação, só tem que obedecer alguns requisitos. Então, a gente cuida para obedecer esses requisitos e poder se valer. Aí a gente vai transitando. É fácil de fazer, é trabalhoso. Às vezes algumas empresas não entendem. É custoso e desgastante, né? Porque a gente vai conversar, olha, no estado aqui de Santa Catarina caiu. Eles bateram fiscalização, estão pedindo um requerimento aqui e a gente só consegue resolver aqui em Santa Catarina com uma medida judicial. Você prefere que a gente entre com uma medida judicial ou a gente vai para outro estado?
é mais barato mudar de estado. Né? A gente migra e vai transitar a partir disso. Mas também, se a empresa estiver irregular na operação, continuar com medidas assim que estão causando problemas, uma hora ou outra vai acontecer em outro estado também. Então, é um paliativo se a pessoa permanecer agindo de uma forma que não, né, não tá legítima, digamos assim. Legal. E se você, nesse assunto do infoproduto, você, sei lá, fez um e-book, você vendeu 1.000 cópias. Você tem que tirar essas 1.000 notas individuais por pessoa? Tem. Nossa. Tem. E aí que tem as plataformas de automação, né? No caso de infoprodutos, a gente tem algumas empresas que emitem automaticamente essas notas. Então, quando a gente vai, inclusive, conversar com a pessoa que está transformando, saindo do MEI para uma ME, a gente já traz mais essa obrigação. Porque, além do processo de abertura da empresa, da transformação, o imposto que vai aumentar, a contabilidade que vai ter que pagar, se a gente estiver falando de venda de infoprodutos em escala de vendas, a gente está falando de um volume de emissão de notas fiscais por mês. Né? Então, nesse caso, a gente também tem a contratação de uma plataforma de automação das notas, que eles emitem automaticamente a cada venda que é realizada. Tu tem alguma que você indicaria? Ou algumas que você queira falar? A gente tem algumas, assim, eu confesso que eu tenho. Segue o jogo. Misericórdia, tudo certo. Jesus. Eu sou crente, não posso falar mal. Mas tem algumas pioneiras no mercado. A gente tem o Notaz, a gente tem o Enotas, a gente tem o Speed. A menos complicada, a menos assim, a gente trabalha mais com o Notaz e com o Enotas. Eu vou anotar aqui porque eu vou ter que usar. Não sabia, agora eu vou... Nossa, fiquei nervoso. Começou a ficar nervoso aqui. Eu perguntei também porque eu comecei a receber nota fiscal de coisas que eu comprei faz muito tempo. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Há uma movimentação estranha. Caraca. Eu falei, pô, imagina os caras que vendem, sei lá, 10.000 cursos. Cara, isso é uma loucura. Você tem que ter, você tem que ser automatizado. É tudo automatizado. Senão não a funciona. pessoa nem se preocupa. A contabilidade, inclusive, faz toda a configuração. A gente que faz. Você só passa os acessos aqui pra gente, a gente faz. Vocês fazem esse processo ainda? A gente ainda? faz. A gente não contrata, né? A gente não paga o boleto da automação. Pô, é demais. Você não resolve aí pra mim assim, tá, né? Mas o cliente, vamos contratar aqui, já paguei, tá tudo certo, meu acesso, meu login e minha senha são esses. A gente faz a configuração. Por quê? Porque se vocês fizerem, se o empresário fizer, vai fazer errado. Aí depois fez errado, a gente vai receber as notas erradas. Recebendo as notas erradas, a gente vai apurar errado. E aí, isso aí virou uma bola de neve que vai me dar um retrabalho. Então, eu prefiro eu fazer. Assim, não faço nada. Me dá o acesso aqui que eu faço. Por favor, lindo. Nada isso pra mim, sabe? Facilita já. Eu prefiro eu fazer, ter esse tempo de qualidade com as plataformas de automação, porque daí me reduz trabalho também no longo prazo. Isso é vinculado diretamente, então, na Hotmart, KiwiFi? Isso, Caraca, as plataformas, eles já têm alguns... por exemplo, nossos parceiros. A KiwiFi tem parceria com Enotas, Notaz, Speed. Então, ele já tem todas essas integrações. Aí você consegue contratar qualquer uma delas. Depois que contratou, a gente inicia o processo de integração. Então, a gente faz todas as configurações iniciais. E aí, eles vão assim, então tá, a partir de quando agora a gente vai emitir as notas fiscais? A gente vai começar a fazer todo o procedimento para emissão das notas automáticas. Inclusive, até já dá para mandar para o cliente automático, né, se quiser. Caraca. O próprio Asas faz isso também. O Asas facilitou muito com essa emissão aí automática. Sim. Cara, o Asas, na verdade, quando tinha essa opção, eu tenho minha empresa registrada em Harmonia, lá numa cidade pequena, e não tinha essa opção de integração, cara. Aí, durante muito tempo, a gente emitia manualmente, até que chegou um momento que eles conseguiram resolver lá, e aí deu certo. O Asas é uma boa ferramenta. Alô, Asas. A gente usa também, tá? Patrocina a gente. Eu uso também. Os três implorando. Patrocina aí. Legal. Eu tenho uma outra dúvida, olhando essa questão da evolução no gestor de tráfego pago. Ele passou pelo MEI, passou pelo Simples, e o cara tá faturando muito. Tá faturando aí 100 mil, 200 mil, 300 mil mês. Eu já ouvi em algumas rodas de conversa de você migrar para lucro presumido. O que seria isso? Lucro presumido, Simples Nacional, MEI, são regimes tributários. Então, quando a gente abre uma empresa, a gente faz a escolha do melhor regime tributário. Regime tributário é baseado em alguns requisitos da empresa que vai fazer você pagar imposto. Nada mais é do que a forma como você paga imposto.
O MEI é o mais barato. Aqui, tudo ok. Logo depois, o segundo degrau dessa empresa é o Simples Nacional. Porque vai iniciar ali em 6%, normalmente, e vai aumentando depois conforme o faturamento. Depois que a empresa já está tendo uma escala maior, aí a gente vai falar de em torno, assim, só falando em prestação de serviço. Sim. Porque tem muitas variáveis que envolvem isso, sabe? Mas vamos simplificar aqui, que é para não dificultar. Em prestação de serviço, se você está faturando aí em torno de uns 400 mil, 500 mil, de repente se for para o exterior, tem umas condições que talvez um pouquinho menos, tem o lucro presumido. Qual que é a principal diferença e um determinante para mudar? Esses 400 mil por mês ou por ano? Por mês. Por mês. No lucro presumido, a gente tem um percentual de imposto fixo. No Simples Nacional varia. Quanto mais você fatura, maior é a sua alíquota do imposto. Agora, poxa, comecei a falir meu negócio, começaram a sair cliente, meu faturamento caiu drasticamente. Na pandemia agora caiu e tal. Agora eu tô só faturando 5 mil mês. Aconteceu, enfim, aconteceu. Seu percentual de imposto reduz também. Agora, quando você está no lucro presumido, o percentual é fixo. É aproximadamente ali, a grosso modo, uns 13% por mês. Então, vai ser sempre isso. Você faturando 50 mil, 100 mil ou faturando 1.000, você vai pagar os 13% no lucro presumido. Então, a condição do lucro presumido é que a alíquota ela não vai variar conforme o seu faturamento. Vai ser sempre esse percentual. E aí, nem sempre é vantajoso, porque a gente tem as intempéries da vida que pode acontecer, que aí é mais vantajoso migrar para um regime que você tem essa flexibilidade na alíquota. E o modelo de negócio. Eu sempre falo, né? A gente não tem um padrão, a gente tem modelos de negócios. Por exemplo, pode ter uma agência, mas eu também trabalho com lançamentos. E nos lançamentos eu tenho uma escala muito grande, quando eu faço lançamentos eu tenho um faturamento muito alto. Sim. Então, isso vai mudar. Ok, e qual que é esse infoproduto? Você está vendendo e-book? Você vende o quê? Você vende curso? Você vende e-book? O que você vende? Vendo isso. Legal. Dentro disso aqui, como que é? Qual a sua porcentagem de faturamento? Como que você trabalha? Você recebe comissão nas vendas ou é só uma prestação de serviço? Tem outro detalhe. Então, são muitos detalhes que vão dizer e nortear qual é o melhor regime tributário para cada situação. Via de regra, permanece no Simples Nacional até uns 200 mil de faturamento. Em prestação de serviço. Começou a passar disso por mês, já começa a dar uma cutucada na contabilidade. E aí? Tem alguma coisa aí que a gente pode fazer? Minha operação hoje tá essa. Porque é muito comum também as agências. Eu comecei só com prestação de serviço, mas à medida que as coisas foram acontecendo, fui conhecendo pessoas, fui fazendo testes. Fechei uma parceria com o expert, mudou a configuração. A última pessoa que as pessoas lembram é da contabilidade. Só na hora de pagar o imposto que lembram de nós. Mas é importante falar. Aconteceu isso no meu negócio, tá acontecendo tal coisa, agora a gente tá fazendo isso. Tô vendendo infoproduto também pela plataforma tal. O que eu tenho que fazer para regularizar esse modelo de negócio também? Porque isso tudo vai somando pro faturamento, né? Isso aí tudo conta na hora de a gente fazer essa análise. Às vezes começa com uma agência prestando serviço, quando vem, mudou o negócio, na metade do ano mudou, e agora ela só faz lançamentos, só vende infoproduto. Né? Então, isso pode acontecer no decorrer do tempo, assim que for passando. E ter essa conversa, essa comunicação para analisar e entender, para justamente ir observando qual que é o melhor regime tributário para cada negócio. Caraca, isso é interessante, porque eu não sei se configuraria isso. A gente tem hoje, dentro da nossa empresa, a gente faz toda a parte de gestão de tráfego pago. E a gente também tem um leque que a gente está abrindo, que a gente chama de Eleve Educação, que é uma parte onde a gente faz treinamentos de implementação de CRM comercial. A gente está treinando o nosso cliente. Não configuraria aqui, de repente, o mesmo formato de prestação de serviço de tráfego pago. Teria alguma diferença aqui que a gente teria que organizar? A única coisa que vai mudar é o código KNAI. Porque, na verdade, se trata igual de prestação de serviço, Entendi. Mas é uma prestação de serviço diferenciada. Entendi. É de um outro código KNAI. Dentro das classificações de códigos, nós temos várias atribuições. Então, por exemplo, para um gestor de tráfego, é um código KNAI. Para quem está prestando um serviço, vamos botar uma coisa bem diferente, um eletricista, é serviço também, mas é de outro segmento. Estou prestando um serviço de consultoria, também é prestação de serviço, mas é outro segmento. Mas é tudo prestações de serviço. E cada código KNAI, ele vai dizer quais são as atividades da empresa. Então, por exemplo, agora você tem uma empresa que, além de tráfego pago, você também faz isso. Então, dentro do seu CNPJ, se não tem a atividade de treinamento, tem que ter.
agora, porque também faz parte do seu escopo de atuações dentro da empresa. Entendi. Mas dá para fazer com uma alteração contratual, você inclui o código CNAE e sempre quando você fechar com uma empresa para fazer esses treinamentos, ao emitir a nota fiscal, vai emitir com esse outro código CNAE. Entendi. E existe algum momento que você vê que é necessário ter outro CNPJ ou não? Em alguns momentos. Vai depender do seguinte. Primeiramente, a atividade em si. Então, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade e eu também vendo os meus infoprodutos. Eu sou a única dona de ambos os negócios, porém são diferentes. Sim. Tratativas diferentes, formas diferentes. Até no meu caso, por eu ser a única dona de todas as empresas, eu poderia colocar, mas não faz sentido. Eu tenho funcionários, eu tenho folha de pagamento num que no outro não tem, não vincula muito. Então, eu particularmente, em questão tributária não faz muita diferença, sabe? Mas de organização de modelo de negócio faz. Então, nesse sentido, não. Agora, se no meu escritório de contabilidade, eu tenho uma sociedade, por exemplo. Eu tenho uma sociedade na minha agência. Eu tenho um sócio. E agora eu vou abrir uma empresa de educação para fazer treinamentos, cursos, alguma coisa assim. E nessa empresa de treinamentos, de cursos, de venda, né, desses serviços, não tem sócio. Então, não tem como vincular, porque são sócios diferentes. Faz sentido. Sim. E ele não tem participação nesse faturamento. Outro cenário também é regimes tributários. Por exemplo, você está trabalhando, você tem agência, e para a agência é mais interessante o Simples Nacional. Porque tem essa flexibilidade de alíquota de imposto. Agora, na sua empresa de educação, por mais que você seja o único sócio, por exemplo, ou que o quadro societário seja igual, na sua empresa de educação é mais vantajoso tributariamente o lucro presumido. Por quê? Porque no lucro presumido tem umas condições que vai te dar mais vantagens. Você já está tendo uma escala muito maior, pode ser que sim. Então eu também faço a venda de e-books, por exemplo, eu consigo uma redução tributária. E então é mais interessante no lucro presumido. Aí não tem como juntar. Porque cada CNPJ tem um regime tributário específico. Eu não consigo colocar 2 regimes tributários para quinais diferentes dentro de uma única CNPJ. Não tem como. Um CNPJ, um regime tributário. Outro CNPJ, outro regime tributário. Minha cabeça deu uma fritada aqui agora. Tá, desculpa. Não. Tá muito bem explicado. Parabéns, de verdade. Mas só me surgiu uma ideia aqui. No Simples, se eu tiver um KNAI lá que eu vendo, então, eu vendo e-book, eu pago uma porcentagem mais barata. Sim. Então, no lucro presumido, que é 13%, eu também, nesse caso, paga mais barato também. É mesmo? Também tem vantagem tributária. Entendi. Também tem. Só que aí a gente tá, por exemplo, no Simples Nacional, na agência. A agência, ela tá no Simples. Porque paga 6%, por exemplo. Sim. Mas a minha empresa de educação, ela tem uma escala muito maior, porque eu vendo infoproduto, porque eu faço lançamentos, porque eu tenho 3 experts, ou porque eu tenho outras empresas que eu fechei nesse serviço de consultoria, de treinamento e tudo mais. E eu faço venda para o exterior, por exemplo. Presto serviço para o exterior. Então, nessa modalidade, no lucro presumido, a gente tem algumas condições que também são vantagens tributárias. Empresas do lucro presumido, você consegue abater de serviços do exterior, PIS e COFINS, você consegue ter uma vantagem tributária também com relação a isso. Fazendo um planejamento, não vale a pena essa empresa de educação estar no Simples Nacional. Então, separa os CNPJs. Se for essa condição, sim. Normalmente, quando a gente está um degrau assim mais intermediário, pode colocar tudo na mesma empresa. Inclusive, eu sempre recomendo. Essa é a minha pergunta. Se não Você tiver tá sócio, assim, a gente está falando de proporções em escala. De negócios que estão escaláveis mesmo. Agora, quando a gente está falando de um negócio que tá intermediário, tem uma agência, está faturando aí em torno de uns 60, 70 mil no mês, e vai agora começar a vender curso, vai ensinar para outras agências, e continua sendo o mesmo sócio, não vai mudar a composição societária, não vai ter outros sócios no negócio, pode colocar no mesmo CNPJ também, que tributariamente não vai fazer diferença. Né? Então, isso não vai interferir. É porque muitas pessoas que nós conhecemos estão nessa fase, exatamente nessa fase de ter uma agência e começou alguma coisa de educação, está começando a ensinar alguma coisa. E, você montar um CNPJ do zero para começar algo que talvez você nem validou ainda, talvez não seja o ideal. Talvez você comece ali no seu CNPJ mesmo, valide esse produto, vê como é que vai ser, e se viu que vai dar escala, que o negócio vai crescer,
parte para um CNPJ novo. Isso, porque daí a gente começa uma nova estruturação de empresa, né? Então, todo negócio que a gente começa com modelo de receita. Então, a gente vai começar ainda a validar. A gente vai ver se vai dar certo, se o mercado vai aderir a essa ideia, né? Porque tudo parte de um projeto inicial na nossa cabeça. Então, a gente vai iniciando, dando os primeiros passos. Começa com o CNPJ que você tem. Começa com o CNPJ que você tem. Ah, não tenho ainda o CNPJ, não sei. Começa com pessoa física, então. Começa com pessoa física, de verdade, assim, a Hotmart, começa com pessoa física. Validou, tá vendendo, tá faturando, aí você abre a empresa. Foi o que eu fiz. Comecei com pessoa física e aí chegou um momento que eu falei, cara, sim, preciso abrir uma empresa agora para deixar o negócio mais profissional. Para estruturar. Às vezes a gente não sabe, né? A gente às vezes tem uma ideia assim, essa ideia é revolucionária. Botou no mercado, não vendeu. Assim, tá, isso aqui não é tão revolucionário assim. 2 dias depois, tá o cara desanimado já, né? Mas acontece, né? Então não vale a pena, às vezes, você contrair um curso. Às vezes o pessoal procura assim, mas eu já quero começar certo. Assim, não, começa errado. Vai lá. Tem o processo de MVP, validação do negócio. Exato. Acho que isso é importante, né? Exatamente. A gente tem um mercado que é o dropship, né? Não sei se vocês conhecem. Sim. Aí a gente tem muito. Não, mas eu já quero começar minha loja certa. Não, começa a loja errado. Vai. Cara, em 2019 eu abri uma startup onde o objetivo era unir todas as montadoras veiculares do Rio Grande do Sul numa única plataforma. Na época eu era CLT, inovava como comissário de voo. Foi a minha primeira empresa que eu abri assim de frente. E aí nessa época eu falei, cara, vou fazer tudo certo. Aí eu abri a empresa, eu criei folder, eu fiz até... Eu tenho uma cuia que eu tomo chimarrão todo dia, que tá lá, Pip Pip, era o nome da empresa. Toda estruturada. Aí chegou uma hora, cara, que... Eu falei, cara, agora tem que vender. Eu não tinha nada estruturado pra vender. Só faltou o principal. E aí chegou pandemia, o que aconteceu? Tive já a empresa. Falei, caraca, foi a primeira empresa que eu falei, aprendi aqui na marra. Tipo, pelo menos fechou, né? Fechei. Não tava lá esse CNPJ nadando no ar. Com um prejuízo violento, mas, cara, eu criei site, eu gastei mais de 10 mil reais pra fazer o site. Caraca. Porque eu queria deixar tudo lindo, maravilhoso, mas eu não cuidei da parte principal, que é a venda. Sem dinheiro você não faz nada, e foi o que aconteceu na época. Eu tive esse problema muito. Eu tô aprendendo, tô amadurecendo meu espírito. Porque eu sempre quero começar os projetos. Não, eu vou começar já, vou fazer tudo, vou deixar tudo pronto. Assim, tá, mas e se não vender? E se isso aqui não der certo, sabe? Vai no MVP, vai tentando ainda, vai, sabe, no mínimo possível ali. Eu tenho isso com os infoprodutos, né? Que a gente sempre acha que nunca tá bom o suficiente. Não sei vocês, mas eu sou assim. Nunca tá bom o suficiente. Assim, não, tem que ter mais. Esse é o grande problema da maioria das pessoas, que é fazer perfeito e não faz. A maioria não sai do papel. Porque nossa, falta isso. Mas quando você vê faltar isso, falta mais uns 5. E na hora que você chega no 5, nossa, ele começa a estratificar. Você fala, e se ele tiver dúvida dessa vírgula? Eu tenho que explicar essa vírgula aqui. Então tem mais 5 aulas pra explicar essa vírgula. Nossa. Não, mas o meu infoproduto tá rodando. Isso que eu ia perguntar. Fala um pouco sobre o seu. Você tem mais de um infoproduto. Eu tenho. Agora a gente tá estruturando tudo, porque... né? O que aconteceu só pra vocês entenderem, né? Pra não deixar aqui no ar uma conversa interna que ninguém entende nada. Mas agora, finalzinho de 2023, eu desfiz a sociedade no escritório, né? Então, eu tinha uma sociedade, era 50-50, a gente dividia tudo. Eu desfiz a sociedade, assumi 100% do escritório. Então, eu precisei, né, ter um olhar mais voltado pro escritório, estruturar tudo, enfim, organizar. E aí agora, e tinha deixado um pouquinho de lado os meus infoprodutos. Então, eu tenho mais de um. Tenho a formação contador digital, que eu ensino contadores a atender clientes do mercado digital. Porque assim, né? Quando eu não sei a dificuldade que vocês tiveram, mas ninguém sabia e conhecia e sabia o que era mercado digital. Fala assim, eu atuo no mercado digital. Aí as pessoas acham que é uma coisa só que a pessoa faz. Não, ela vende é só afiliados, né? Quando a gente fala com pessoas de fora, eles acham que é só os afiliados que atuam no mercado digital. E na verdade, os afiliados tem muito mais além de afiliados. Sim. Né? Normalmente o pessoal começa como afiliados ou começa de alguma outra forma e depois vai conhecendo assim, poxa, mas vou fazer o meu curso. É gigante. Mas esse é um detalhe muito importante, porque, como toda profissão, o contador tem os contadores que são especialistas em determinado assunto. Quando eu vim de fora do país e voltar para o Brasil, eu não encontrava um contador para me ajudar a trazer minha grana, para trazer as coisas de lá para cá. Aí eu fui na fronteira, fui lá, encontrei um contador que conseguiu fazer isso, porque ninguém sabia, porque precisava de alguém especialista. E como a gente fala aqui para as pessoas do mercado digital, é interessante eles encontrarem uma pessoa que entenda do mercado digital. Até porque essas particularidades, venda de e-book, redução tributária, venda de cursos para clientes do exterior, tem redução tributária. Essas particularidades, e até nem é uma
uma falha dos próprios profissionais. É que é humanamente impossível a gente saber tudo sobre tudo. É humanamente impossível. Eu falo assim, eu tenho uma ignorância seletiva. Mercado digital, a gente senta para conversar e tem uma troca legal, porque eu estudo e me aprofundo nesse mercado. O resto, você vai me perguntar, eu assim, amor, não sei. Então, vou só receber, vou só aprender, porque eu não sei, eu não consigo nem dialogar muito com relação a isso, porque eu não conheço. Mas porque eu escolhi isso, de fato. Porque eu penso assim, poxa, é muita coisa. A legislação brasileira é muito... Agora saiu uma nova reforma tributária. Aí o pessoal tá enlouquecido, começando a dizer, vocês não estão entendendo, vai acontecer as duas coisas paralelo. O contador vai ficar enlouquecido. Caraca. Porque, de fato, é muita coisa. Para restaurante, a contabilidade é diferente. Para comércio de lojinha de roupa, é diferente. Para comércio de peças de carros, é completamente diferente. Caraca. Você vai atender uma empresa de tecnologia, completamente diferente. Negócios digitais, muito diferente. Não é tudo diferente. Não existe. Um conceito geral é padrão. Agora, as particularidades para você entender tudo o que acontece dentro de cada setor, assim, eu digo, o contador genérico é um contador que sabe tudo, mas não sabe nada. Sim. Sabe tudo, um pouco de tudo, mas a especificidade de cada setor é muito difícil que você consiga, de fato, entender. Então, eu optei por realmente me especializar nesse mercado e eu atendo esse mercado. E o mercado digital, é o que eu estudo e o que eu acompanho. Estou inserida, estou na NL, eu vou nos eventos, eu converso com as pessoas do digital. A gente estava falando, né? Agora parece que o pessoal, todo mundo agora, em cada esquina tem um gestor de tráfego. Você vai conversar com o seu Zé da padaria, ver se ele conhece um gestor de tráfego. É uma bolha. Não, é uma bolha que a gente tá aqui. E às vezes os gestores de tráfego, eles começam e pensam assim, poxa, mas já tem tanta gente fazendo assim, amor, não tem. Não tem. Vai pra rua. Vai pra rua conversar com o seu Zé da padaria, vai conversar com o mini mercado, vai conversar... As pessoas não estão inseridas nesse mercado. Como a gente está inserido, a gente acha que tá todo mundo fazendo e não tá. Sim. Né? Então tem muito mercado, tem muito ainda para crescer. E quando eu comecei, não tinha. Eu procurava, assim, contador. E assim, meu negócio digital, eu comecei querendo vender infoproduto, né? Eu não queria vender serviço. Eu não sei... né? Então começa aquele bloqueio básico do mercado de não quero vender serviço. Mas acabou que eu vi que o pessoal tá procurando, você é contadora, você atende negócios digitais. Eu assim, o que é isso, né? Que Já tinha essa procura. Eu não sabia o que estava acontecendo. Isso antes da pandemia. E aí tá. Aí eu comecei a ir pesquisar. E o YouTube, porque não tinha ninguém sabia fazer isso. Fui pro YouTube e comecei a pesquisar. E aí eu pesquisava em canais de pessoas ensinando. Por exemplo, eu entrava lá, um canal de uma agência, de um gerente, de um gestor de uma agência, e aprendia com ele como que era a operação. Caraca. Porque nem os contadores sabiam. Exato. Não, ninguém sabia. E aí, eu, assim, ninguém sabe o que eu tô falando, né? Então, assim, vou me chegar com esse povo. Aí eu chegava lá no NL, chegava assim, então eles gerenciam anúncio na internet. Na internet tem anúncio? Tem anúncio. Aí, sabe, aquele trabalhinho de formiguinha que você vai juntando quebra-cabeça? Foi assim que eu comecei a aprender. Porque não tinha ninguém ensinando. E aí, a partir daí, eu comecei a conhecer as profissões. Conhecendo, cada uma delas, estudando, regularizando. Foi Caraca. a pandemia inteira para juntar e coletar essas informações. E é a partir daí que nasceu a formação contador digital. E daí eu ensino outros contadores a atender negócios digitais. Então, tem, né, tanto a prática quanto a teoria de como atender esse mercado. E aí, claro, né, aqueles infoprodutos que resolvem as maiores dores. Como conseguir esses clientes, né? Como que faz? Comercial também tem que ter, porque... Essa é a dor de todas as áreas, de todo mundo. Então, como o meu escritório, a gente nunca fez tráfego pago, né? Os pessoal de agência já começa aqui, como assim, Todo né? mundo vai estar mandando mensagem agora no direct da Bibiana, falando, Bibiana, tá de brincadeira, atende você 10... tá deixando dinheiro, já ouvi tudo isso. Atende um monte de agência e não fez um tráfego pago, pô. Tem a galera mandando agora lá um orçamento. Assim, te vi lá e agora não sei. Não, mas o que acontece também, né? Cresceu muito rápido, assim como os negócios digitais acontecem. Cresceu rápido e a gente não tinha estrutura quando a gente começou a... Uma demanda reprimida ali para... Exatamente. Aí começou a vir cliente, assim, tá, beleza, mas agora tem que entregar esse... Aí começou a parte de contratação, gerenciamento financeiro e procedimentos e declarações, enfim. Então, a gente, né, teve estruturando aí toda a parte e, para ser muito honesta, tanta demanda que existia que a gente não precisou fazer tráfego pago. Coisa boa. Excelente. Então... e assim, né? Não sei se vocês viram, mas eu sou de criação de conteúdo. Eu digo assim, eu sou especialista em criação de conteúdo orgânico. Orgânico, eu sei como fazer.
No pago, eu já não sei nada, assim. Até o Léo, às vezes, me dá uns help, assim, porque eu não sei qual que é o melhor anúncio, pra onde que eu faço, porque eu não sei nada. Mas a gente utilizo, né? YouTube e Instagram. Nosso YouTube é um bom canal. É um bom canal também. Então, eu trabalho muito no orgânico, na criação de conteúdo. E aí, continuei trabalhando nisso, mas tráfego pago a gente vai começar a dar uma estruturada agora, porque o escritório consegue estar estruturado, né? Depois dessas mudanças aí que aconteceram também. E aí tem também essa parte do infoproduto de captação de clientes para contadores, como que faz. Porque... Isso é um outro infoproduto? Isso. Aí é um outro infoproduto. Achei que estava dentro daquele. Esse daí é um específico para conseguir clientes. Isso. Aí Legal. agora, né? Esse processo de reestruturação em 2024, a gente está mudando. Tô querendo colocar tudo dentro do mesmo pacote. Tá. Porque não faz sentido vender um e você não saber como conseguir cliente. Não faz sentido você saber toda a prática e teoria de como atender negócios digitais se você não sabe como chegar até esses clientes. Né? Eu comecei atendendo pessoas da minha casa, minha filha recém-nascida ali, né? Aquela loucura de criança berrando, tudo aqui. E contas chegando, e boletos chegando, desespero batendo. Você assim, poxa, né? Como é que eu vou lá num restaurante aqui da minha cidade concorrer com um escritório que já está há 30 anos no mercado? Como é que eu faço isso, né? E não tinha estrutura, não tinha muita experiência, apesar de 10 anos, trabalhando para os outros, né? Não era o meu escritório, aquele escritório assim, venha para o meu escritório, vou te servir um café, você vai sentar na minha mesa de mármore. Não tem isso, né? Era eu. Inclusive, um dia um cliente bateu na porta da minha casa, no meu apartamentinho, assim, de 50 metros. Sério mesmo? Eu não sabia de enfiar a minha cara, eu só pensei assim, ainda bem que eu limpei essa casa. É pequeno, mas tá limpo. Sabe assim, é pequena, mas tá ajeitadinha, não tem nada. Caraca! Não, foi um desespero. Depois assim, não, tá na hora de dar. Mas a gente tem esse bloqueio, né? Que a gente tá começando, tá na nossa casa ainda, como que faz, né, pra conseguir esses clientes? Os clientes do digital, a gente não tem tanto esse problema, porque são muito familiarizados com esse cenário. A negócios locais não é bem assim. A imagem importa, a estrutura importa para te passar mais credibilidade. Então, eu tinha essa barreira com os negócios locais e no mercado digital cresceu muito justamente porque eu não tinha essa barreira. As pessoas confiavam em mim pelo meu conhecimento de fato. Legal. Ficava muito mais fácil. E até entendendo, Bibiana, tipo, como é que foi em relação aos teus conhecidos, amigos que são do meio da contabilidade também? Porque, por exemplo, eu acho que no mundo eu acredito que, né, na contabilidade, talvez enxergar o digital como um canal para você poder atender, não sei, se é bem visto ou não, vocês acreditam que pode dar para prosperar? Tipo, teve algum apoio? O pessoal falou, cara, legal, vai nesse caminho mesmo. Eu só te olharam como maluca. Foi assim, foi antes da pandemia. Então, antes da pandemia... Foi 2019. Não sei se essa frase diz alguma coisa, mas ela diz muito. Né? Antes da pandemia, era tudo muito engessado. Inclusive, como que foi a minha forma de captação nas redes sociais, no Instagram? Eu sou blogueira. Eu sou contadora / blogueira. Então, assim... Isso ajuda. Ajuda a conseguir cliente de fora. Uma das pessoas que te conhecem de perto. Te julga. Não, eu era a garota MEI. E para contadores... Agora vocês vão entender. Para contadores, quem atende MEI não é alguém muito, sabe? Porque é MEI. MEI é mais fácil. Sim. MEI não tem tanta burocracia, não tem tanta responsabilidade. É importante, gente. Juro para vocês, não é, né? Não tô desmerecendo o MEI. Ele foi criado para isso. Ele foi criado justamente para simplificar. Para facilitar, para os empreendedores fazerem sozinho. E regularizar aquele que não tinha capacidade de abrir um simples. Exato, para facilitar. Por isso que eu faço para os MEIs, é de graça. Assim, não, tá aqui, eu te ajudo no meu Instagram. Eu faço conteúdo de graça, eu ensino a fazer declaração anual de graça. Tá tudo lá. Eu utilizo isso para dar de graça. Só que, na área da contabilidade, eu era a garota MEI. E a garota MEI não era bem um elogio. Então, assim, eu era a garota MEI e o pior é que assim, né? Você tá trabalhando num negócio que você não tá ainda tendo resultado. Né? Então, isso dói. Cara, é desafiador. Você não pode nem bater no peito e falar, olha meu resultado. Olha aqui pra garota MEI. Tipo, o galera do digital mandando lá o Pix, as notificações. Exatamente, não tinha como, né? Então, assim, poxa, eu tô aqui batendo tecla, mas é porque tem essa demanda. Tem muito MEI, a pessoa começa como MEI. Então, você vê uma oportunidade de ajudar esse pessoal que tá começando, né? E eu sempre vi dessa forma. Poxa, eu ajudo quem é MEI,
olha, vai, faz dinheiro. Eu falo assim, eu quero que você ganhe muito dinheiro. Porque isso também, futuramente, eu sei que você vai lembrar de mim. Se não lembrar, tá tudo certo. Eu te desejo sucesso, tá tudo certo, sabe? Quero que as pessoas consigam, estruturem, façam dinheiro, tenham faturamento. Então, a gente vai ajudando. Sim. Só que, quando você não tem resultado, você fazer isso, falar para esse público, né? E o pessoal fala assim, esse negócio de mercado digital não tá com nada. Então, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, né, sei lá, faz aí, né? Mas eu não vou fazer. Tipo assim, tá, faz aí, não sei o quê. Hoje já é diferente. Então, hoje algumas pessoas já querem aprender comigo, já compraram meus cursos. Hoje algumas pessoas já vêm para tirar dúvida comigo, porque eu atendo outros estados, querendo ou não, algumas regiões aqui, alguns escritórios regionais não conseguem atender outros estados porque nem sabem como fazer. Sim. Depois da pandemia deu uma acelerada, mas ainda assim você não consegue atender um restaurante lá de outra região. Você só consegue atender prestadores de serviço e pessoal do mercado digital. E para isso você tem que ter um conhecimento específico, que nem todo mundo tem, Sim. né? Então, assim, hoje eu também, quando a gente tem resultado, quem que ousa falar alguma coisa, né? Com certeza. Também, deixa falar também. Aí você já também não tá preocupado com os Não, outros. porque depois que a gente começa a ver o dinheiro entrando na conta, que as coisas estão acontecendo, que os clientes estão confiando em você, poxa, não, realmente, né? O que eu tinha na minha cabeça ali realmente está validado. Querem falar, agora não me importa mais. Com certeza. Porque assim como tem gente que desacredita, tem muita gente que acredita, até porque a gente está fechando contrato com os clientes. Então, alguém confia na gente, alguém confia no meu trabalho. E um né? mercado que gira muito dinheiro, por sinal. Sim. É isso que Sim, eu acho que sim. é isso que é uma coisa que o pessoal ainda não percebeu, que o mercado digital é um mercado muito forte Sim. em todas as áreas, né? Tanto gestão de tráfego pago atendendo negócios locais, lançamento, dropshipping, enfim. Cara, tem muito mercado. Uma coisa que eu faço com uma certa frequência é postar assim um cliente e o número de notas, o faturamento da empresa no ano. Aí teve uma empresa que faturou agora, estava de notas fiscais ali 2 milhões e pouco, só daquele ano. Eu passo assim, me diz, se outro mercado aí você vai conseguir um cliente que fatura 2 e pouco no ano, Caraca. né? Então, às vezes o pessoal tem essa resistência do mercado digital porque não conhece. Não conhece mesmo. Eu falo assim, mas e como que passa a conhecer? Vai nos eventos. Começa a estar junto dessas pessoas, começa a conhecer essas pessoas. Vocês vão começar a entender o que é esse mercado. E depois que você conhece, você não desconhece mais. Você não quer mais outra coisa. Não, e todo mundo precisa de contador. Não tem, tipo, você vai num evento como o NL, vai ter 1.000 clientes lá. Eu chego lá, eu chego na porta e você assim, Bibi, vem cá. Eu tenho uma dúvida aqui, vem cá. Eu assim, vamos lá. É sério, todos os seus clientes estão lá dentro. E é uma maneira de prospecção excelente. E as empresas também, né? As empresas, hoje em dia, a gente tem... Mesmo que seja um negócio local mais de bairro, poxa, você consegue alcançar muito mais em vendas, né? Com o tráfego pago, com as estratégias do digital. Ainda tem muita gente que é resistente. Mas, hoje em dia, assim, a pessoa já está abrindo um pouco mais a mente para entender. O mercado está exigindo isso. Eu acho que tá chegando um momento que, cara, o mercado ele exige. Se você não estiver anunciando... Ou se você não estiver posicionado no digital que seja, lá no Instagram, você vai ficar para trás. O seu concorrente tá. O seu concorrente tá. Você não quer, tem outros fazendo, não se preocupa. E eu acho que levando em consideração a nova geração que também tá chegando, que tem um perfil de compra diferente, cara, tem que estar preparado para isso. E que é tudo online, né? Tudo online. É engraçado porque, por exemplo, não sei vocês, eu tinha o hábito de fazer pesquisa, por exemplo, de empresas, olhar o review no Google, há um tempo atrás. Um restaurante, é lá olhar o review no Google. Cara, hoje é o Instagram. Tipo assim, olha lá o Instagram vai ver a foto. Mas na verdade hoje já é o TikTok. E aí o TikTok começou a mudar, a tirar, tipo, as pessoas não estão mais pesquisando no Google, estão pesquisando no TikTok. Cara, e é o que você falou, o perfil da geração que está chegando, vai mudando e a gente tem que se adaptar a isso. E nós, como empreendedores, que já entendemos o caminho, se a gente não se adapta, a gente está fora. E assim, cada vez mais rápido. Caraca. O Rafa, tem perguntas? Tem perguntas. A galera mandou perguntas. Aqui. Mas antes, só parabenizar. Cara, ela explica de uma forma que parece muito fácil. Didático. De verdade. Eu anotei várias coisas aqui já, vários insights aqui, mas explicou de uma forma muito simples de entender. Obrigada. Parece uma das fácil. Que a gente... uma das dificuldades que a gente tem. Eu tenho, né, dificuldade com advogado, assim, né? A gente lê muita lei.
Então, a gente tem que interpretar muito a lei, a gente tem que entender o que está querendo dizer. E às vezes pra gente é difícil entender a própria legislação, assim, tem que ler, reler, pegar uma segunda opinião para ver se a gente interpretou certo, que é muito difícil. E é muito detalhe. E o empresário ele não tem a obrigação de saber. E nem deve. Eu falo assim, nem deve. É igual eu falei assim, a pessoa fala assim, Bibi, então você tem que aprender o mínimo de tráfego pago. Assim, amor, eu não quero aprender. Meu Instagram teve um bloqueio lá, não sei o que, eu não consegui mais anunciar, mas eu não quero nem saber o que está acontecendo. Eu quero poder ligar para alguém que entende disso. E resolve. Resolve, cada um com as suas especificidades. Exato. Tá? E esse é um dos grandes problemas do empresário. Muitas vezes ele não quer, ele acha que aquilo vai ser um gasto e que ele quer aprender. Só que ele não calcula o tempo que ele vai perder estudando, entendendo, depois ele faz mal feito, perde dinheiro pra caramba, aí ele vai e contrata um profissional. Aí a culpa é da plataforma. Então... E aí a culpa é esse negócio de digital não dá certo. Aí eu não quero mais saber disso aqui, que isso aqui não funciona. Ai. O que tem aí? Pode ser perguntas objetivas, respostas objetivas, porque são perguntas que a gente já fez aqui, mas para dar aquele corte maroto. Quero abrir a minha agência. Começo por e-mail simples. O que eu indico ou o que deveria ser? Os dois, aqui. Vamos lá. A forma mais barata é o MEI. A forma mais barata é o MEI. Por que é o MEI? Porque paga um imposto fixo, aquela guiazinha de R$70 no mês, né? Vai emitir as notas fiscais que você mesmo consegue fazer de forma gratuita e não vai te exigir grandes obrigações. Mas não vai estar 100% adequado, porque não tem a atividade correta do CNPJ das agências de marketing, de gerenciamento de anúncios online, que é portais e provedores de conteúdo na internet. Não tem essa atividade para o MEI. Mas algumas pessoas optam por dar o start inicial com o MEI, como uma situação transitória, e à medida que for escalando o seu negócio, for conseguindo clientes e tudo mais, você vai fazer essa transformação, ciente de que não vai estar 100% regular, tá? E aí depois você transforma para uma empresa do Simples. Boa. Para vender infoprodutos, MEI é uma boa alternativa para abrir a empresa? Sim, é a primeira. MEI, inclusive, pode. Legal. Pode, tem todas as atividades permitidas lá, então você pode começar com o MEI, não tem nada irregular para venda de infoproduto, pode. Por quê? Agora vamos lá, pega o caderno aí para anotar, que essa informação é importante. Depois você vai perder, vai vir chorar aqui. Tá? Quando você está abrindo um CNPJ do MEI para venda de infoprodutos, então você é um produtor digital, um coprodutor que trabalha com participação nas vendas do lançamento, como que você vai abrir esse CNPJ? Você vai lá, vai abrir o MEI, e nas atividades para venda de curso online, você vai utilizar o código CNAE de treinamento gerencial, instrutor de cursos gerenciais. Essa é a primeira atividade que você vai colocar no seu CNPJ. Para venda de infoproduto num formato de e-book, então se você também vende um e-book, você pode acrescentar, não precisa escolher entre um e outro, você acrescenta como atividade secundária, comércio de livros, comerciante de livros independente e também editor de livros, que é editor de livros mesmo, é edição de livros, tá? Vai ter essas duas atividades permitidas para o MEI, pelo menos até a data de hoje tem. Tá? Então, você vai colocar essas 3 atividades e o seu CNPJ vai estar 100% regular para venda de infoproduto. Caraca. Sensacional. Baita informação. Porque o cara mesmo já pode abrir o MEI dele, enfim. É fácil. Nossa, muito bom. Só não esqueça de, na plataforma, você botar o CNPJ, tá? Por favor. Ela quase pegou no pescoço. Por favor, não esqueçam de fazer isso, porque é muito comum. Fui lá, fiz meu cadastro no Hotmart, agora eu vou abrir minha empresa. Aí abriu o CNPJ, acha que tá todo integrado. Não tá. Não tá. Boa. Faz a transformação lá na plataforma e usa o CNPJ. Bom, perfeito. A última pergunta era que eu tinha feito agora há pouco. Qual a diferença de lucro presumido e simples? Basicamente o percentual ali de imposto, né? No Simples Nacional, essa alíquota ela pode aumentar ou reduzir conforme seu faturamento. E no lucro presumido, a alíquota ela é fixa de aproximadamente, para a empresa do digital, aproximadamente aí uns 13% de imposto. Sempre esse valor, sempre esse percentual. Então, faturando 100 mil ou R$1.000 no mês, vai pagar esse percentual. Legal. Caraca, uma aula, hein? Não, uma aula. Nossa senhora, conteúdo muito bom. Vai tirar dúvida aí de, olha, grande parte da audiência.
Se eu tivesse assistido esse episódio Nossa, seria 2 um anos norte. atrás... A minha dúvida era exatamente essa, cara. O que eu faço? Com quem que eu converso? Porque também não conhecia pessoas do meio que falassem exclusivamente de contabilidade por digital. Então, baita conteúdo. Parabéns, de verdade. Muito obrigado pela aula. Aula, Muito literalmente. obrigada muito obrigada pelo convite. Espero que vocês, né, espero que tenha ajudado muita gente aí que acompanha. A intenção é realmente ajudar. Se tiver mais dúvidas, uma situação específica, que a gente é assim, né? Não, mas a minha situação é específica. Sempre tem É um, sempre a minha tem. específica. Então, manda lá para mim no Instagram, a gente vai conversando, vai ajudando, vai esclarecendo as dúvidas de vocês. Essa é a intenção, né? Que vocês consigam se inserir cada vez mais, estar mais em volta de pessoas do digital, crescerem cada vez mais. E precisando de qualquer ajuda, orientação, a gente está aí para ajudar. E crescermos juntos também. Boa, E boa. qual que é o seu Instagram? Onde que a galera te encontra? Tem YouTube? Qual que é a sua principal fonte de... Minha principal fonte de comunicação, né? Que eu converso. Já falei, eu sou meio blogueira. já vão preparados. Sem expectativas de formalidade, que eu tenho um ódio dessas coisas. Às vezes, do nada, eu tô assim... Meu Deus, que dia horrível. É trazendo a vida real. Exatamente. O meu Instagram é @Bibiana_Benites. Bibiana Benites. O pessoal me chama de Bibi. É a Bibi, a contadora, chama ela lá. E eu também tenho YouTube, a gente tem YouTube do escritório, que é Bibiana Benites, você já vai encontrar também. Mas no Instagram vai dar a gente vai conseguir conversar melhor, eu consigo acompanhar melhor também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente consegue conversar por lá. Nossa, se Muito bom, precisar muito bom. contratar o serviço da Bibiana, por favor, entre em contato lá no Instagram. E diga que você veio através do Edscast pra Sim. gente saber. Aí vai ganhar desconto. É isso aí. Coisa Ó. boa, hein? Desconto, o pessoal ganha comissão aqui. Vamos cobrar. Boa. E, Fê, só reforçando então aqui nessa reta final, os nossos patrocinadores, o NL Experience, que é um evento aí para gestores de tráfego pago, empresários, pessoas que vivem aí no mundo digital, querem empreender ou, enfim, também vender produtos no digital. É um evento que você precisa estar presente. E também, mais uma vez, agradecer aqui ao outro patrocinador, que é a Fraternidade Hawkins, um ambiente para gestores de tráfego pago. Perfeito. E onde que a galera te encontra, Rafa? Me encontro lá no @FinkRafa, F-I-N-K Rafa. E você, Show. Fê? @Fernando Quilici no Instagram. Show. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma aula. Bom E aí, galera, demais. até a próxima. Até o próximo, galera. Valeu.